ouvir a Débora, que trouxe, né? Perfeito. A Dietrich, que trouxe Nossa, Dietrich. provocações Grande parceira, importantes, né, para nós. Uma super parceira, a pioneira de parceria com o sindicato, foi a primeira Câmara Escola Acolher, de a nos pronto, né? acolher, a transmitir a Justamente por esse... credibilidade dela para a gente. Só falando justamente sobre esse tema que a gente vai tratar hoje, né? A gente começou a flertar o namoro, foi justamente sobre esses temas, né, que nós vamos comentar hoje, né, que precisaria melhorar algumas coisas, né? Então, quer terminar, Márcia? Eu só queria fazer aqui uma... Tá, então Pode só fazer a cumprimentar aqui abertura. a todos. A abertura já estamos todos abertos aqui, né? Mas Calma. cumprimentar aqui a doutora Débora, então, rapidamente, nossa ilustre convidada hoje para falar sobre esse assunto. Um tema curioso, né? Intervenção, vocês leram, né? Intervenção mínima do Estado como essência do sistema multiportas, né? Então, foi um estudo que ela preparou aí para nós, vai falar de geopolítica, de melhora na economia, né? Então, somos todos ouvidos aí. A doutora Débora, fique à vontade. Maravilha. Abrir o Obrigada. nosso áudio. Isso. Obrigada, meus amigos. Eu estou vindo aqui na condição de compartilhar com vocês um pouco aí do que eu gosto de fazer, que é estudar. E eu estou fazendo uma formação agora em História também, e estudando um pouco de Geopolítica. Eu vou ficar aqui porque eu vou ficar de olho para ver se entra mais alguém, então não estranhe. E trazer um pouco que me chamou bastante atenção essa questão da geopolítica, desse cenário atual, né, que a gente vive, a gente escuta nos noticiários. E isso, eu quero trazer essa provocação um pouquinho para vocês e fazer um pouquinho aí da parte histórica, um apanhado dessa parte histórica, para que nós possamos entender como é que nós chegamos no atual cenário internacional. Aí eu preparei uns slides aqui para vocês acompanharem. Lá. Estão vendo aí? Vou virar para cá. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, vendo bem, certinho. Tá, maravilha. Então, aqui eu trago para vocês um pouquinho aí o que é a globalização, que é justamente, né, que a gente escuta, às vezes falar muito, mas ela está ligada ao quê? A essa junção aí, essa interação, na verdade, né, das sociedades e nações que a gente está espalhado aí no nosso planeta, mas com enfoque principalmente aí nas questões econômicas, sociais, cultural e política, tá? Então, é essa interação que a gente está falando, a gente vai falar dessa interação aí entre os países. E aí eu vou fazer um apanhado aqui, eu vou ser breve, ninguém vai dormir, vai ser coisa rápida, tem gente que não gosta de história, eu sou uma apaixonada por história, porque eu acho que quando a gente sabe a essência, a origem das coisas, a gente consegue entender por que a gente está aqui hoje. E eu tenho essa necessidade muito minha pessoal. Então a gente começa ali lá na primeira etapa aí do que a gente pode chamar do capitalismo, que iniciou esse processo há muitos séculos atrás com a globalização, que é aquele período lá que Portugal e Espanha, os grandes países que saíram aí para colonizar as Américas, quando o capitalismo ele era baseado justamente no metal, né, na busca do ouro, dos metais preciosos, por isso metalismo. E esse século se vivia aí mão de obra escrava e esse processo de monocultura. Isso foi aí do século XVI ao século XVIII, mais ou menos. Depois a gente parte lá para o capitalismo industrial, que ele vai aí a partir do século XVIII ao século XIX, nasce principalmente, como todo mundo sabe, lá na Inglaterra, que era um país mais agrário, começa a se tornar um país mais industrializado. Então, a gente está falando de um período que nós não tínhamos relações empregatícias, dessa ideia do patrão e empregado, e a gente vivia muito aquela questão, de casas de ofício, né? Então, se você nascesse filho de ferreiro, continuaria assim, aprendendo o mesmo ofício daquela família. E aí a gente continua aqui um pouco no capitalismo industrial, que é justamente o cerne, né, o ápice aí desse período, é a Revolução Industrial, e o governo inglês ele acaba meio que expulsando as famílias do campo e trazendo essas famílias para a cidade.
Então, a gente vai encontrar aí um período que existia muita mão de obra farta, abundante, era um liberalismo, mas o que acontece? Não existia a regulação desses trabalhos, e aí começa a nascer o surgimento dessas relações trabalhistas, e a gente vai ter isso lá bastante na Alemanha, com Bismarck, que começa até com a questão lá da aposentadoria, o direito privado. E daí surgem as ideias do Karl Marx, por exemplo, que em contraposição são as ideias de esquerda àquele liberalismo exacerbado que se viveu nesse período. E aí depois do século XIX ao século XX, que é o século passado, nós temos aí começa aí uma especialização, a gente passa por 2 grandes guerras mundiais, e a gente começa aí uma especialização aí da produção, da linha de produção, que um grande exemplo, o clássico que se iniciou foi com Henry Ford, conhecido bastante como Fordismo. A gente passa um período que países, principalmente europeus, potências europeias, como França, né, uma delas, eles dividem a África um novo estilo de colonização, mas com a questão das guerras aí, surge aí o fortalecimento de países como Estados Unidos e Japão. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso vai trazer um fortalecimento para as instituições financeiras, principalmente desses países, e aí vão surgir aqueles monopólios. Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. Aqueles monopólios empresariais como o cartel, o trust e a holding, que é justamente essa integração que existe nos mercados e elas se encontram muito presentes até o dia de hoje. Aí eu coloquei aí um pouquinho para vocês, só para relembrar, que o cartel é o grupo de empresas, não é uma coisa ilegal, não é crime, tá? A gente não está falando de cartel aí de Medellín, aquelas coisas que a gente ouviu muito décadas atrás em noticiários, mas a gente está se referindo ao grupo de empresas independentes que elas produzem produtos semelhantes para elas fazerem um acordo e dominar o mercado. E o trust, que é aquela estrutura empresarial que vão várias empresas que já detêm a maior parte do mercado e se ajustam e se fundem para assegurar o controle, estabelecendo preços altos para obter maior margem de lucro. E a holding é justamente a aparência jurídica que vai se dar para o cartel e o trust. E aí agora a gente vem para o capitalismo financeiro informacional, que é justamente o que nós estamos vivendo agora no século XXI. Então, nós temos o quê? Um aceleramento da globalização e nós temos o neoliberalismo. Lembra? Antes a gente falou aí do liberalismo exacerbado e agora ele aparece com uma outra roupagem. E o Japão, que era um país que vivia aí antes da Segunda Guerra Mundial, um sistema mais feudal, os Estados Unidos acabam obrigando o Japão a abrir o mercado dele, e com isso ele se torna uma potência e ele acaba sendo um país em ascensão ali na região asiática. A globalização, lembrando vocês, aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, que se inicia das 2 grandes potências, Estados Unidos e a União Soviética, que era a junção de vários países, a gente passa por aquele período da Guerra Fria. E essa globalização ela começa mesmo a se acelerar a partir da queda do Muro de Berlim, que aconteceu lá em 1989. E com isso vem o neoliberalismo, que aí eu chamo a atenção de vocês para 2 perspectivas, que é aquela do Adam Smith, a existência de um liberalismo econômico, e é o que nos interessa mais aqui, que é onde eu quero fazer mais as provocações com vocês, que é a formação de um Estado mínimo, entender o afastamento do Estado nas relações econômicas, principalmente. O Estado vai se retirando de cena e não vai ficando mais tão presente como a gente estava acostumado a ver em décadas e séculos anteriores. E isso tudo por quê? Porque surgem evoluções na comunicação, com a internet, com a evolução de marketing, os blocos econômicos, principalmente, como em 93 da União Europeia, que foi formado, e principalmente a formação de acordos econômicos, porque são esses acordos econômicos que eles vão se fundar, é o que fundam agora essa ordem mercadológica que nós estamos vivenciando.
Esse termo globalização, ele foi muito usado a partir da década de 80 e no final de 89 eles tomam ali com a queda do Muro de Berlim. No início dos anos 2000, o FMI, quem viveu o período aí de inflação lembra bem do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele vem e ele dita, né, ele identifica 4 aspectos básicos da globalização, que é justamente as transações e os comércios entre os países, essa movimentação de capital e investimento, que às vezes a gente escuta no noticiário, o investidor está deixando o Brasil, está levando o dinheiro dele para outro local. Essa migração que vai também de pessoas de um país para o outro e a disseminação do conhecimento, que é uma das coisas que a gente está fazendo aqui agora online, né? Compartilhando, e muitas pessoas com ideias boas, não só jogadores de futebol, eles têm migrado de um país para o outro por conta dessa identificação aqui e dessa facilitação que acontece com a globalização. E um dos principais autores aí da globalização, esse produto de interação que acontece com as empresas transacionais, que é o que acontece aí, por exemplo, com a Nike, com a Coca-Cola, com a Apple, que elas têm a sede lá nos Estados Unidos e elas têm filiais em outros países, que é já o diferencial da multinacional. A multinacional, ela tem sede em vários países. As ETNs não, elas têm sede num país, geralmente Estados Unidos, e aí elas vão para outros países como filiais. Então, elas levam o parque delas de produção industrial para esses países na região da Ásia. Por quê? Porque lá a mão de obra é farta, é abundante e é barata, e os direitos trabalhistas são muito reduzidos. Então, eles produzem lá para que essa produção tenha um custo menor e o produto saia com um preço menor e seja vendido, espalhado aí no mundo inteiro. Então, é isso que acontece principalmente com essas ETNs. E é até o que a gente tem ouvido bastante aí do Trump, né? Ele dizendo aí da China que vai tirar as empresas lá desses países, que eles estariam roubando lá a tecnologia deles e trazer de volta. Se ele fizer isso, é uma mudança brusca que a gente pode acontecer aí na economia mundial, porque hoje a gente não vive mais isolado, e aí com produtos que acabam aumentando o preço. Vamos lá, emitindo mais um. Então, são os investidores que eles migram o dinheiro deles nas bolsas, nas ações, de um lado para o outro, e os estados e essas regiões que são mais poderosas, que eu vou falar daqui a pouco rapidamente para vocês do BRICS. E aí entra esses atores também, que são a OMC e o FMI, que é a Organização Mundial do Comércio. E aí vale lembrar para vocês, amigos, que a OMC, ela faz o quê? Ela ativa o mercado, ela faz essa aproximação entre esses mercados, entre essas nações, entre esses países, e aí ela vai fazendo essa regulação e essa estruturação dessas interações, conforme se aproximam e essas interações. Eu e a Márcia tivemos a oportunidade, quando estávamos lá no Congresso, não foi, Márcia? Uma loucura, uma correria, e de repente a gente caiu lá dentro de uma sala que estava acontecendo justamente o quê? A reunião aí do comércio, das relações entre Brasil e China. Se recorda, Márcia? Estava lá todo mundo falando, tradutor, e eles estavam ali trocando, fazendo justamente esses acordos comerciais. Então, é justamente isso que acontece. E aí, um exemplo que eu trago para vocês, meus colegas, é um dos pontos negativos. Eu vou mostrar aqui os positivos e os negativos aí com essa globalização, mas um dos negativos é que, por exemplo, o Brasil faz esse comércio com a China, o Brasil começa a se afastar um pouco mais dos Estados Unidos, deixando de se tornar tão dependente dele, e aí ele começa a se aproximar mais da China, mas com isso, nesses acordos, o quê? Um tem que ceder um pouco daqui, outro dali. E um dos exemplos é a questão da introdução de produtos de couro chineses no Brasil, que aí ocorre uma diminuição de taxa, de impostos para entrar esse produto aqui, e aí começa a acontecer o declínio da produção aí de couro no Brasil.
Então, é isso que eu falei para vocês, a gente migra de um país e acaba indo para o outro, como acontece. Em contrapartida, a gente acaba exportando mais commodities, como frango, por exemplo, que acaba sendo mais vendido. E hoje, aquilo que eu estava falando para vocês, o que a gente presencia muito atualmente é essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, essa disputa mercadológica. E o argumento do Trump, do atual presidente, é o quê? É que eles estariam roubando essa tecnologia deles para poder implantar lá. Isso ele acusou bastante com essa questão os mais novos aí me corrigem, aquela empresa de telefonia chinesa lá, Xiaomi, não sei se é assim que fala, é Xiaomi, talvez. E Xiaomi. que eles acusam que estaria... Xiaomi. Como é que é, Elaine? Xiaomi, ou Xiaomi. É isso aí, aqui. Xiaomi, né? A gente é americanizado, né? Xiaomi, já vai para uma... mas é bem isso daí. É o que eles estão acusando, e eles estão aí já com a tecnologia 5G. Isso é uma coisa que me causa temor, paura de 5G, os reflexos que vão acontecer na nossa saúde, mas, enfim, é o contexto da geopolítica que eu quero trazer para a reflexão e provocação de vocês. E aí eu coloquei alguns pontos positivos e outros negativos aí desses aspectos da globalização. Então, o positivo seria, por exemplo, a ampliação da difusão da informação, como está acontecendo com a vacina do Covid. Tem vacina na Rússia, tem vacina na China, tem vacina em Oxford. Ontem mesmo eu estava vendo no noticiário, deu uma reação num paciente que estavam testando, né, no colaborador, então suspenderam. Então, você já fica sabendo dessas informações praticamente em tempo real. Agora, um ponto negativo são as desigualdades sociais extremas, que acabam, por exemplo, acontecendo mesmo em época que a gente vive aí de isolamento social dessa pandemia. Outro ponto positivo é a mescla cultural entre os países. Então, é muito bacana. No final de semana, encontrei uns cubanos que vieram para o Brasil e falaram que não voltam, que adoram isso daqui. E às vezes a gente escuta muita gente que quer ir embora daqui. E aí você vai trocando informação, sabendo. Então, mas em contrapartida, o ponto negativo é que isso vai acabando ou vai eliminando as tradições culturais que possam existir ali em determinadas regiões. Pode se perder com isso, né? Avanços científicos e tecnológicos. O ponto negativo seria o maior fluxo de capitais especulativos, que aí entra o capital só realmente para especular e ganhar dinheiro. Ganhou dinheiro, ele tira o dinheiro do país. A ampliação da produção de bens e serviços. O ponto negativo é a instabilidade financeira em caráter internacional. Então, hoje acontece uma crise na China, cai uma bolsa lá, reflete no mundo inteiro. A formação de ONGs, que atuam em escala global. Em contrapartida, a gente tem o aumento do crime organizado, que é um problema que nós temos aqui na região da América Latina, que é o PCC, que são as Farc, que isso não está sendo combatido e a coisa está se tornando de proporção aí internacional. Um ponto positivo é a aproximação entre continentes e o negativo são as políticas neoliberais muito intensificadas. E aí eu chamo a atenção de vocês do BRICS, que o BRICS, na verdade, é o quê? Ele não é um bloco econômico, como a gente vê lá na Europa. A União Europeia é um bloco econômico, porque tem algumas características, moeda em comum, leis em comum. Aqui não, aqui a gente está falando de um acordo, que foi lá, gente, desculpa, saiu errado, Brasil, faltou o R, agora é que eu vi. É Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que esses países perceberam que eles tinham em comum? Que eles tinham juntos 21% da economia mundial. Hoje o Brasil é a nona economia mundial. 45% da força de trabalho mundial e 42% da população mundial está aqui entre esses países, em escala global. Então, vocês imaginem a força que esses países juntos, eles conseguem movimentar a economia mundial. Então, nós não somos, junto com esses países, um bloco, mas é um acordo econômico, como, por exemplo, compartilhar
satélites, e aí outros benefícios que vão facilitando a interação, o comércio, o investimento entre esses países. E aí eu chamo a atenção de vocês também para essa questão da nova ordem mundial, que ela foca justamente nesse contexto econômico, político, militar, que envolve os estados em plano internacional. Ela surge justamente depois da Guerra de Berlim, no final pós-Guerra Fria. Gente, se vocês estiverem ouvindo, é que eu tenho 2 crianças aqui em casa, é difícil segurar os 2 aqui, tá? E dessa maneira vai se consolidando cada vez mais o sistema capitalista e cada vez mais os Estados Unidos como hegemonia dessa potência mundial como principal. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, eles conseguem deter isso até porque eles têm a ONU lá, né? Então, está mais perto, geograficamente deles falando. E aqui, essa reorganização internacional, hoje em dia, ela não é mais assim, você está no norte ou no sul. Vocês estão vendo essa linha verde? Essa linha verde é o que define, você vê que ela vem aqui dividindo até pela Oceania. A Rússia, apesar dela estar no BRICS, ser parte de um dos países emergentes, mas ela é uma potência militar. Lembra lá que eu falei para vocês? Contexto econômico, político e militar. Ela é uma das grandes potências militares. Então, esse é o planisfério atual do mundo da reorganização internacional. Então, vocês observem que aqui o México ele está na América do Norte, mas é como se ele estivesse na parte sul do mapa mundi, porque ele está nessa divisão, por essa divisão só entra aqui a Oceania, ou seja, os países da Ásia, da África, as Américas Central e Latina estão aqui como países ainda subdesenvolvidos ou emergentes. Então, esse é o novo cenário internacional da reorganização. Não é mais norte e sul, e sim por conta de questão de economia, política e militar. E aí, o que acontece? Esse novo cenário mundial, ele faz parte a ONU, os BRICS, porque detém aqueles percentuais que eu citei para vocês aí, e os blocos econômicos que existem mundo afora. A gente até poderia falar de blocos e outros acordos econômicos, mas isso seria uma coisa bem mais extensa, mas muito bacana também de se estudar e de se inteirar dessas informações. E o neoliberalismo, o que ele diz, gente? Ele veio com esse conceito novo do liberalismo e ele veio dizer o quê? Que é uma defesa maior de autonomia da população, dos cidadãos, nos setores político e econômico, ou seja, pouca intervenção estatal. Então, o Estado, o que eu quero chamar a atenção de vocês? O Estado não tem e não deve estar presente em todas as atividades. E daí vocês já podem imaginar o que eu estou querendo dizer e provocar com isso. Tá? Então, essas são as características do neoliberalismo. Estado mínimo, a crise do Estado intervencionista. O Estado não tem condições de ser mais o Estado-mãe, de dar tudo, de fornecer tudo. Nós estávamos discutindo agora há pouco a questão aí da gratuidade. E eu vi a desembargadora lá na live, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, não existe nada gratuito, não existe nada de graça. Se alguém está recebendo de graça, é porque alguém está pagando, né? Então, se você está indo lá trabalhar, nós estamos indo lá prestar um serviço ou prestando um serviço online, alguém está pagando isso. Você tem que trabalhar de alguma outra forma para bancar a sua internet ou o seu deslocamento e os recursos tecnológicos para isso. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é a participação mínima do Estado nas questões, principalmente econômicas, tá? Principalmente econômicas. E quem defendeu essa ideia de Estado mínimo foram esses caras aqui, o Friedrich, o Milton Friedman, o Robert Lucas, que eles defendem essa ideia de que a economia ela tem que se caminhar praticamente que sozinha, com mais autonomia. E por isso
que o Brasil e outros estados que tinham tantas empresas estatais, que o governo fazia tanta atuação, o que acontece? Com o governo FHC, a gente começa a ter um afastamento disso. E alguns exemplos que fizeram isso e que deram certo foram alguns países a partir da década de 70, como o Reino Unido, lá com a Thatcher, o Reagan nos Estados Unidos, o Kohl na Alemanha e o Pinochet no Chile. E o neoliberalismo é isso. Entre todas as características, livre comércio, que hoje a gente pode usar um aplicativo e comprar um produto que vem lá de um outro país, como a China, ou que seja, porque ele está mais barato, compensa esperar mais tempo por conta desse livre comércio. O Estado tem que fazer corte de investimentos. Então, não vejo aí eu até entendo a postura aí que a gente ouviu aí, olha, isso aí é uma luta de vocês têm que ir atrás, porque o perfil do Estado hoje vai ser esse, vai ser cada vez mais cortar investimento. E aí, com isso, vão vir e já estão vindo reduções de leis trabalhistas, privatizações e abertura cada vez mais de empresas estrangeiras, né? Vamos lembrar aí que na década de 80, 90, a gente nem tinha carro estrangeiro aqui. E depois começaram a chegar os carros estrangeiros, e hoje eu acho difícil alguém que não tenha ou não tenha tido um carro estrangeiro. Então, é por conta disso que a gente já está vivendo. E esses aspectos do neoliberalismo é aproximar os mercados entre nações, países, e edificar, é construir cada vez mais um Estado mínimo presente na vida dos cidadãos. É deixar tudo na mão da iniciativa privada. E com isso vai acontecer, e já está acontecendo, um estímulo ao capital e uma maior integração econômica. Põe o Estado de lado. Eu sou a favor da gente ter um CEO de presidente da República. Eu acho que tinha que ter um CEO, o cara tinha que ter gerido já em alguma multinacional. Vários países já alcançaram sucesso com essa questão do neoliberalismo, países de primeiro mundo. Como eu disse para vocês, o FHC que deu início às privatizações aqui no país. E hoje, o Brasil é um dos maiores países com número de trabalhadores autônomos e diversos trabalhadores informais. Nós estamos muito presentes com o comércio na internet e muito presente com várias empresas estrangeiras no nosso país. E já existe estudo de possibilidade de se privatizar até mesmo os presídios. E se a gente for lembrar uns tempos atrás, as rodovias, eu até coloquei acho que esse exemplo aqui, as rodovias eram controladas pelo governo. E hoje a gente tem boas rodovias, a gente paga pedágio, principalmente no estado de São Paulo, né? A gente paga bastante pedágio, mas funciona. Você tem socorro, você tem atendimento. Então é isso que vem dizer o neoliberalismo. Tira da mão do Estado, entrega na mão do particular. E aí o Estado ele vai fazer o quê? Ele vai atuar só com agências reguladoras. E aí existe, inclusive, a possibilidade de se começar a privatizar as escolas. Como? O professor não seria mais um funcionário público, mas ele seria um funcionário contratado, né? E aí o governo vai pagar, como hoje em dia você vai num prédio público, o pessoal da manutenção e limpeza não é mais funcionário público, é uma empresa terceirizada que o governo contrata. Então isso é o quê? Isso é corte de investimento. E aí isso está indo, caminhando para os concursos públicos. Aqui eu coloquei um exemplo no estado de São Paulo, que já é um corte de investimento, quando o governo, alguns anos atrás, ele deixa a educação básica, a educação infantil, na mão dos municípios, creche, educação infantil. Então ele já está cortando isso e ele fica com a educação fundamental, o Fundi 1 e o Fundi 2. Aí eu dei o exemplo aqui das rodovias, que eu já falei para vocês. E é isso. A provocação que eu quero fazer com vocês é essa. O Estado ele tem que abrir mão de tudo que ele puder. Ele tem que deixar tudo na mão da iniciativa privada. A arbitragem hoje, ela está na mão da iniciativa privada. E o Brasil é o terceiro país do mundo que mais usa a arbitragem como meio de solução de conflitos.
Eu até deixei a referência aqui. E aí eu pergunto para vocês, e a mediação em relação a esse estado mínimo? Será que ela precisa ser realmente feita somente no Poder Judiciário? Que outros caminhos nós teríamos? Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque isso aqui foi um bate-papo, quis trazer algumas informações. A gente vai sortear aí os cursos. E a gente começou antes com um bate-papo super gostoso aí, a gente falando principalmente da remuneração. Então, a gente vê aí esse contexto, né? O mediador está trabalhando, não recebe, vem gente lá que cobra do Estado o serviço de graça, mas não é de graça, porque alguém tem que pagar. E esse alguém que está pagando somos nós, mediadores, que nós pagamos internet, nós pagamos as ferramentas tecnológicas, nós pagamos os nossos deslocamentos. Então, não é de graça, alguém está pagando. E como fica a mediação diante desse estado mínimo? Márcia, minha querida, comece você. Muito interessante, Débora, suas colocações. O Rafa também se quer comentar um pouquinho. Comento aqui. Mas, olha lá, voltamos aqui. Você complementa, Rafa. Mas eu vejo que a maior dificuldade das pessoas em entenderem essa intervenção mínima do Estado e a importância da autonomia nossa num aspecto geral, né, em todas as coisas, como protagonistas mesmo, cidadãos protagonistas da nossa história, porque isso envolve o protagonismo geral. É o receio de ser refém da iniciativa privada. Algumas experiências, por exemplo, os pedágios são tão elevados, as pessoas têm uma confusão com isso, no sentido de, se tirar do Estado, eu vou gastar muito mais, eu vou pagar muito mais, né? Então, eu acredito que ainda uma dificuldade de conscientização da população de modo geral, no aspecto do serviço público, e o medo da privatização, o medo de sair do Estado e não ser tão bom quanto eu imaginava, ou quanto eu espero. E aí, essa trava, eu acho que é o maior entrave da população no geral, de conscientização com relação a tudo, inclusive ao judiciário. Porque é uma cultura muito forte de que o juiz vai sentenciar. E nas nossas sessões, a gente vê muitas vezes a parte falando, mas que ele vai cumprir mesmo? Né, no meio da conversa, até você fazer ele entender que realmente os dois estão acordando, né? Os dois estão aceitando. E quantas vezes a gente não fala, olha, até na declaração de abertura, né, que uma dos princípios ali e das regras, e que aquilo vai ser homologado pelo juiz. Então, vai ter um valor de sentença. Porque a pessoa acha que não vai ter valor nenhum, mas assim, mesmo que não fosse homologado pelo juiz, tem um valor de título executivo extrajudicial, mas a parte não sabe que esse título executivo extrajudicial é tão forte quanto uma sentença. Para ela, a sentença é sempre mais forte. O juiz mandou, então eu estou segura que ele vai cumprir. Então, é uma questão bem ampla de conscientização da população, eu acredito, de um modo geral. Né? Fazendo um complemento à sua fala, eu acredito que o Rafael pode aperfeiçoar aí essas Perfeito. primeiras... Não, eu ia comentar justamente esse ponto, né, dessa hegemonia do judiciário sobre o Instituto da Mediação, essa tentativa de até um monopólio, né, ditar regras. Eu não estou falando do legislador, eu ia falar né? as letras, mas é bem isso mesmo, hegemonia. É um monopólio, né? A gente está aqui combatendo, até no âmbito privado, né, nas câmaras, né, às vezes a gente já cumpriu todos os requisitos, já pacificou as partes, já constituiu ali o título executivo, aí você vai só homologar no judiciário e vem algumas coisas que a gente identifica, né, conceitua como meramente burocráticas, né, esse mediador é judicial, está credenciado, e a gente sabe que isso aí não tem nem poder frente às normas, né, a legislação, no caso o Código do Processo Civil. Então, a gente vê essas entraves, né, do judiciário, coloca, né, e que parece que é para manter ali a sua hegemonia sobre esse instituto, né, até mesmo de dificuldades de credenciar câmaras, enfim, a gente fica fazendo essas reflexões, essas críticas. A esse novo cenário esse ideal, né, de Estado mínimo, né? Porque se até presídio daqui a pouco nós vamos estar privatizando,
escolas públicas com professores. Então, assim, não é que eu entenda, vejam bem, meus colegas, não é que eu entenda que tire tudo do judiciário, mas se a gente tem um gasto, o erário público de 94 bilhões por ano com o poder judiciário, será que a gente não poderia investir metade desse dinheiro em educação, em autonomia intelectual para a população e as pessoas resolverem o conflito de uma outra forma, na iniciativa privada? Porque, como disse a desembargadora lá, às vezes a parte pode pensar assim, eu vou ter que pagar o mediador, eu vou ter que pagar essas custas. Eu já ouvi de condomínios, mas para eu entrar com um processo de cobrança, eu vou gastar nem R$200, e para uma mediação aqui eu posso gastar mais do que isso, não me compensa. E quando você mostra para ela que ao longo dos anos, que ela vai ficar demandando com o processo, que ela vai pagar recurso e vai pagar mais honorários, que essa conta sai barata. Eu acho que é tudo questão de matemática até, né? Débora, aí, meu amigo. Olá, pessoal. Posso falar uma coisa? Essa questão que você está falando é tão importante e é a base de tudo, dessa nossa luta também, né? O reconhecimento da classe, da categoria. Mas pensa, veja, todos os exemplos que você apresentou e que os colegas têm colocado, traz da questão da cultura. A nossa cultura tem uma resistência, vamos supor, vocês olham eu vejo assim, analisando num contexto global, eu vejo que as pessoas, elas adoram as formas americanas de viver, de consumir, de comprar. Quando aquele hábito deles vem para o nosso país e exige, né, uma ética forte daquele comportamento que eu não preciso ter ninguém me fiscalizando para saber o que é certo ou errado, que é padrão social. Isso nunca... Aqui não gostam. Então, fala assim, não, mas isso é muito chato. Imagina. E cadê a polícia? E cadê... Você está me entendendo? Então, eu acredito que na nossa cultura a gente tem que muito evoluir ainda. Como essa questão, porque o core business do Estado é gerenciar fundos de taxas para crescimento e desenvolvimento social, seja na saúde, no transporte, na educação. É esse o core business dele. Não é ter uma empresa de petróleo. Ele vai ter que criar uma estrutura de técnicos e para ser boa vão ter que ser os melhores do mundo, isso vai custar. Você está me entendendo? Então, se fosse, olha, você mesma falou, se tivéssemos programas de agências reguladoras sérias, não precisa, ele coleta o imposto ali. Ele se afasta desse mercado econômico porque não é o core business dele. Ele tem que cuidar de outras questões. Ele tem que ter um fundo emergencial para como agora, na pandemia. Aí você vê nós lutando, né? Você vê o judiciário já é uma coisa do Estado, a gente não consegue ver. Tanto é que eu digo mais no começo, quando eu via falar câmaras, eu tinha dificuldade de enxergar a dissociação do sistema legal do Estado, do TJ. Como? Uma Câmara de arbitragem, entendeu? Essa coisa, esse é o verdadeiro paradigma que nós brasileiros vamos ter que quebrar. Porque eu vejo que na nossa cultura, a gente vê assim, se é bom para mim, continua, me interessa. Independente se o Estado mande, se o Estado não mande. Agora, começou a ficar ruim para mim, privatiza. Eu morei muito tempo fora em outros países. Quando eu vinha e dava um pit stop, eu falava no Brasil, eu via que estava todo mundo naquela pegada. Não, agora, no começo, nos anos, acho que no fim dos 90, como você falou, vamos privatizar, vamos crescer, vamos progredir. Eu fiquei 3 anos fora, volto num outro pit stop e a conversa já é outra. É assim, não, perdemos os empregos, não tem mais concurso. Eu falei, opa, mas quando eu estive aqui, era bom.
Agora é ruim porque tudo, na verdade, precisa de equilíbrio. E tudo vai ter prós e contras. Sempre. Só que por uma questão eficiente, vamos ser sinceros, querer que um governo cuide do veterinário agora, os vets públicos, né? E tudo bem, tem que ter. Mas não é ele que tem que promover, ele tem que organizar. Isso aí tá certo, entendeu? Ele tem que fiscalizar e não operacionalizar a questão. E é o que a gente vive agora. Vamos supor, no começo você disse, né, Débora, que estávamos conversando, num papo gostoso, eu fiquei encantada, só ouvindo, porque era tanta coisa rica que estava sendo falado, e assim, bem displicente, bem light, mas num conteúdo riquíssimo. Ali já foi uma aula para mim. E a gente sabe que toda vez que a gente tiver que brigar e se juntar ao judiciário, ficar, sabe, moeda de barganha, trabalhamos de graça, não trabalhamos, mas vocês não são conscientes, aí a gente coloca aquela coisa do emocional nosso, né? Vocês não vão ajudar o país? Mas quem que vai ajudar a gente? Sabe, tem toda uma outro peso de medida. Então, olha, essa sua palestra para mim, nossa, maravilhoso. Mas quando eu vejo, e eu gosto de estudar também, eu leio as notícias e os insights políticos, eu vejo assim, gente, mas somos nós que vamos fazer essa mudança e tem que partir daqui, bem pequenininho. Tipo, uma dúzia são 12. Às vezes eu adoro feira, eu vou na feira, eu vejo as pessoas. Não, mas você disse que 3 pacotes por R$5, e se eu levar 4, eu posso levar por 6? Gente, sabe, começa a barganhar e negociar coisas que realmente é só para atender ao seu umbigo, né? E aí sai do coletivo. E quando isso acontece, você vai ter, como agora, né? O presidente X, o Y, põe ele, ninguém provou, e começa entre nós. Aí eles andam do jeito deles, porque enquanto a gente está brigando com pontos irrelevantes no momento, eles vão tocando. E é a mesma coisa que acontece com a gente. Enquanto a gente estiver separado, perdemos a força, né? Débora. E para eles, deixa, porque meia dúzia para, os outros 10 vêm gratuito. Entendeu? E aí não podemos, de forma alguma, deixar com que isso aconteça. Mas, gente, olha, eu só interferi, desculpa, porque eu adorei demais e eu vou ter que sair, porque eu tenho um compromisso. Débora, muito obrigada, hein? Imagina, eu que agradeço. Márcia, muito obrigada. Poder compartilhar com vocês, né, minhas inquietações. Então, é nossa também, e minha muito mais, mas eu te falo, é cultural. A gente vai ter que dar uma guinada no comportamento individual primeiro, né? Para poder abraçar esse universo que tem coisa, hein? E o mundo mudou. O Covid veio, não veio só negativo. Ele veio dando uma freada e sabe que, de uma certa forma, ele nos dá uma oportunidade. Porque ele meio que zera, né? Equala. Então, assim, quem quer vai atrás e aprende a mexer no Zoom. E aí participa e cresce. O outro que está, resistente a determinadas mudanças vão ficando. Mas esse é um momento que zerou. Como você falou, a globalização. Hoje eu entro no meu computador, eu vejo um colega na China, um colega em qualquer outro lugar, você entendeu? E eu tenho essa facilidade, né? Então, eu vejo assim que isso aí é cultural e a gente vai ter que fazer. Desculpa, eu tenho um compromisso, vou ter que sair urgente, mas muito obrigada, viu, colega? Obrigada, eu que agradeço, obrigada. Quem quer falar, Lafayette? Maravilha. Lafayette quer falar? Tem no chat só 2 perguntas, aí depois, se você, a gente pode controlar as perguntas, tentando assim, limitar 1 minutinho cada um, para a pessoa fazer a reflexão dentro de 1 minutinho, a gente conseguir ampliar para mais pessoas que querem falar. Correto. Bom, antes de mais nada, eu quero parabenizar você, viu, Débora? Fantástica aula. Imagina, conteúdo... não é aula não, gente, é só um compartilhamento. Conteúdo magnífico, que realmente você provocou. Você fez aí uma provocação.
e é o momento para a gente realmente repensar. Eu me lembro muito bem, há um tempo atrás, não muito distante, quando se falava da globalização, né? Que a moeda ia ser uma só, ia mudar muita coisa. A questão é que o brasileiro, isso é nosso, como já foi falado a questão de cultura, ele tem esse aspecto seguinte, que não, depois a gente vê como que faz. Isso a gente ouve dentro da própria categoria, depois a gente corre atrás, depois a gente vê. Mas a globalização é justamente isso, é uma equiparação, é você fazer o que tem que ser feito melhor do que você fez ontem, e o melhor amanhã você vai fazer melhor do que você fez hoje. E nós, a nossa categoria, o brasileiro em si, nós não nos preparamos para a globalização. Por exemplo, aí nós tivemos aí acontecendo com esse momento da pandemia, que é justamente essa questão da aula online. Antes era muito difícil, falava em EAD, eu estou fazendo um curso EAD à distância. Pelo amor de Deus, para! Eu não consigo ficar parado meia hora. Eu me lembro, e está aqui, foi ontem praticamente, acontecia isso. Hoje não. Hoje as coisas estão se dando através online, né? Através aqui da comunicação online. E isso realmente veio para estabelecer parâmetros. E nós, mediadores, nós precisamos ficar atentos a essas mudanças. O que nós fazemos é que nós perdemos muito tempo em ficar questionando. Isso. Mas se eu deixar lá de atuar no Sejusc, aí se eu falar não para o juiz, e aí, como é que vai fazer? Como é que vai ser? A nossa categoria precisa ter realmente o intuito só. Para aí, nós precisamos defender o que é nosso, então nós vamos defender o que é nosso. Acabou. E a gente fica com muito milindre. Isso é nosso. Mas e se eu deixar de ir lá, ir uma vez por semana, como foi falado aqui, eu vou estar fora do barco. E nós precisamos ter uma postura diferente, uma postura mais certa, uma postura mais firme. Nós, mediadores, isso é o começo e nós precisamos agir muito rápido, nós precisamos nos unir muito rápido. Eu tenho falado isso para a Márcia o tempo todo. Márcia, o judiciário vai precisar de nós de uma forma que você não imagina, que é justamente isso. Eles não vão ter condições de ajustar tudo isso sozinho. Eles vão precisar da gente. E nós precisamos estar o quê? Preparados para que a hora que eles precisarem da gente, literalmente, opa, agora nós estamos aqui. Mas eu vejo que muitos só ficam meio tempo questionando ao longo do tempo, mas se, isso não vai acontecer. Se ficarmos parados nesse contexto, não vai acontecer nada e a gente vai ficar aqui batendo cabeça. E é importantíssimo, nós mediadores entendemos, a globalização chegou, é tempo de ajuste, é tempo de mudança e nós precisamos mudar rapidinho. Não podemos ficar aí questionando o tempo todo. Vamos fazer greve? Mas e se fizer? Não, nós vamos unir a categoria? Então vamos. Vamos partir para unir a categoria. Somos mediadores, conciliadores judiciais, extrajudiciais, e nós temos a força. É verdade, nós temos a força. Temos mesmo. Nós não sabemos. Eu falo para a Márcia, o dia que a gente entender e descobrir a força que a gente tem, aí vai ser diferente. Vai. Tá aí o meu parecer. Parabéns, viu, Débora? Gostei demais. Provocou. Obrigada, sim. eu que agradeço vocês todos. Estou super agradecida. E como a Márcia falou, desde o início, eu estava lá em Portugal, né, quando a gente falou, Rafael. E aí eu falei, vamos somar junto. Tinha levado uma turma para estudar lá. E super bacana, foi um momento muito bom, e trocando ideia com a doutora Isabel Oliveira, que foi a que organizou, assim como a Márcia, pioneira aqui, ela organizou a categoria lá, porque eles ouviram isso do judiciário, se nem vocês estão organizados, como é que vocês querem cobrar alguma coisa da gente? Porque o europeu, ele é mais direto, né? A gente também ouviu isso, né, a Márcia, né, na época, do Dr. Paulo Dimas, né, presidente do tribunal, né? Nesse mesmo sentido. Oi? E do Manuel Calças também. Também, né? Vão se organizar, depois voltem aqui. Bom, enfim. Gostaria de aproveitar também para comentar sobre o próximo curso da doutora Débora Dietrich, que também tem
cabe aqui um contexto, né, do que a gente está comentando, né, sobre o desenvolvimento do mediador no campo privado, né, gerar mais negócios, e que é também uma bandeira do sindicato, é estimular, fomentar essa atuação do mediador no campo privado, né, inclusive os nossos eventos, né, a gente concede um espaço, né, geralmente a gente pensa nisso, planeja, né, de conceder um espaço até maior para as pessoas falarem do campo privado, né, os mediadores que já têm conhecimento no contexto escolar, condominial, empresarial, preventivo, né, tem uma gama aí de oportunidades, né, então isso também tem a ver com o que nós estamos comentando sobre porque aí você não tem tanta intervenção, né, do Estado dizendo do seu procedimento, tempo de mediação, enfim, você tem ali um campo muito maior para o seu desenvolvimento, né, inclusive para negociar seus honorários, né, o volume de trabalho. Então, a doutora Débora voltou agora. Está ouvindo, doutora? Não, um problema interna corporis aqui, 2 de 8 anos. Corporis, tudo bem. Quiser, a gente suspende a sessão e continua daqui a pouco, faz que nem na mediação, né? Tomamos uma água. Então, eu só queria comentar, doutora, aproveitar para comentar sobre o próximo curso da Dietrich, né? Sobre o desenvolvimento do mediador no campo privado, né? Justamente no campo privado que tem maior autonomia, né? Independência do mediador. Se pudesse falar um pouquinho... A pergunta, eu acho que é a importância do mediador saber vender o seu serviço, né? Não só saber vender, que a gente vai ter acho que na quarta-feira, que são 4 dias. Na segunda eu vou estar passando umas orientações jurídicas de como atuar, contrato, protocolo de mediação, modelos, e eu preparei com o maior carinho 12 modelos para fornecer para quem quiser iniciar o negócio. Vou mandar o arquivo aberto em Word e a partir até do que eu fiz para a minha própria Câmara. Isso por quê? Porque eu acredito que a gente precisa realmente fomentar também a mediação privada. É muito importante. É um trabalho de formiguinha. Na terça-feira vão ser acho que 1 ou 2 contadores. Então, eles vão estar explicando tudo. Se vocês podem abrir MEI, se pode abrir simples, como é que funciona a tributação, o que tem que ser feito, se for autônomo. Então, dá toda essa orientação para vocês estarem na parte fiscal e contábil totalmente organizado para não ser pegos de surpresa algum dia. Vou trabalhar para um condomínio, o condomínio exige nota fiscal, uma empresa. Aí, como é que eu imito isso se eu for autônomo? Então, são todas essas questões que vão ser abordadas na terça-feira. Na quarta-feira, é uma jornalista especialista em Brand Manager, que é justamente toda essa gestão de como você fazer sua identidade visual, como vender o seu serviço em rede social ou presencialmente. Ela vai dar toda essa orientação, até formatação de letra, de tudo, como é que você trabalha com toda a sua imagem, sua ou da sua empresa. E aí, na quinta-feira, a gente encerra com o pessoal da tecnologia de informação, que eles vão estar falando como é que vocês fazem para armazenar aí arquivos, quais os cuidados de proteção que vocês têm que ter, tá? E os recursos tecnológicos disponíveis. Então, a gente procurou aí juntar os assuntos que eu acredito que abrangem aí pelo menos a maior parte das necessidades para um negócio desse e para o pessoal em frente. E o Gabriel, eu acho que ele vai fazer um sorteio aí. É o Gabriel que organiza. Novidades. Parte boa. Gabriel, a gente consegue te ver? Espera só um momento, eu tô... Onde você tá, Gabriel? Fazendo a maquiagem. Tô aqui, eu tô aqui. Passando batom. Achei. Enquanto ele está passando batom, ô Débora, eu vou colocar aqui, ou eu entendi errado, né? Achei que estava brincando, eu entendi isso. Vou colocar uma fala aqui do chat, do Alfredo Américo, um associado nosso, parceiraço, sobre a questão do neoliberalismo. Ele deu exemplo do Chile, né, que ficou em crise com elevado índice de suicídio até entre os idosos, recebendo valores mais baixos a cada ano. Na Inglaterra, eles estatizaram o sistema de saúde, pois o povo não estava conseguindo usar o sistema de forma privatizada. No Brasil, 20% da população não consegue, né? Só 20%, quer dizer, consegue pagar um plano de saúde. Se não fosse o SUS, o índice de morte seria bem maior. Ele
colocou algumas observações que fundamentam o receio de algumas pessoas, de experiências que talvez foram negativas, de entender como o neoliberalismo, se fosse de forma organizada e bem pontual, seria benéfico, né? Então, ele colocou até que os Estados Unidos, muitos morreram na pandemia, pois não foram ao hospital com medo dos altos custos hospitalares e tal. Foi algumas observações que ele colocou aqui no chat, que aí eu achei legal compartilhar, foram as reflexões que ele colocou. Eu não sou... Qual que é o nome dele? É o João? O Alf. O Alf. Oi, Alf. Às vezes eu vejo ele lá no grupo, mas não estou vendo quem é aqui. Então, colega, o que eu posso dizer? Não é que eu sou a favor 100% do liberalismo, né? Neoliberalismo. O que eu vejo, assim, o que eu acho que a gente pode extrair de bom para esse contexto da mediação é a presença mínima do Estado nisso e deixar isso mais na mão do particular. É claro que isso é um grande debate, envolve vários setores e atores da sociedade, mas o que eu vejo nessa questão do contexto da mediação é, como o Rafael disse, não ficar essa hegemonia no Poder Judiciário e trazer isso mais para o cenário da iniciativa privada, deixando a mínima participação do Estado nisso, para que existam e a iniciativa privada possa fomentar isso, possa existir essa integração no mercado. Então, essas questões são pontuais e eu sei que a gente está longe, no nosso país, de alcançar todas essas questões aí, como educação, a questão de saúde. E, aliás, eu acho que o SUS ele mostrou aí nessa pandemia aí o grande valor que tem, e até eu, que era uma pessoa que às vezes olhava e falava assim, vai para o SUS, né? E me sentia, assim, como brasileira, até orgulhosa de saber que existe esse sistema único de saúde, e que eu acho que isso ainda pode ser cada vez mais melhorado. E é aquilo, né? Como cada sociedade vai ter que se adequar. Mas o que eu quis trazer essa abordagem do neoliberalismo é para essa presença mínima do Poder Judiciário nesse contexto da mediação de conflitos. Essa foi a minha provocação aí, né? E no mais a gente tem que fazer parte de grandes debates mesmo. Muito bem ponderado, porque a reflexão ela é ampla, e assim, até como foi colocado pela Eliane, acho que saiu há pouco, é preciso o equilíbrio, né? Em Exatamente, tudo. é a palavra. A palavra certa é essa. Então, não é o fato de trabalharmos aqui, de estarmos refletindo sobre o neoliberalismo, que somos a favor disso em tudo e para tudo e ponto. Mas uma questão de trazer realmente provocações, e por isso eu achei interessante essa colocação dele, para que a gente possa ter esse equilíbrio, né, nas reflexões de que para muitas coisas é importante. A intervenção mínima não é intervenção nenhuma. Ela é mínima. Não é nenhuma, ela existe. Possível. Então, que ela possa existir dentro daquilo que é necessário de fato. Na saúde, por exemplo, ela é necessária. Então, bem interessante. E aí, vamos ver se o Gabriel está pronto para o nosso... Pronto aí, Gabriel. Pro nosso sorteio. Quais são as regras aí do sorteio? Quais eram as regras? Curtir a página, ele sabe, né? Vou dar tempo de curtir a página. O nosso Débora Dietrich apareceu ali embaixo, que é o Jailson. Olha lá o Jailson. É o Jailson. Tá Eles com Débora estão na Dietrich, mas é o empresa e eu estou Jailson. em casa hoje. E aí, vamos fazer o sorteio? E aí, vamos lá. Bora para o sorteio. Deixa eu sacudir aqui. Sacode a poeira. Olha a poeira. Para quem não conhece o Jailson, o Jailson é sócio, sacudir a cerveja, nosso sócio viu? lá na Dietrich. É automático, Aí, viu? né? É através de um sisteminha aqui automático que vai ser o sorteio. Você Podemos quer fazer compartilhar aí o a sorteio já? tela, Jailson? Manda ver. Vou Acho que não precisa compartilhar. compartilhar não, porque é bem rápido. Por isso que a gente pediu para o pessoal fazer inscrição pelo Simpla, é isso? Porque tem assim, tem a regrinha. A gente vai sortear os nomes, que foi pelo Simpla, só que aí tem que ver se está acompanhando o canal do CIMEC, o canal da Dietrich. Então tem os requisitos. Então a gente já fez o sorteio do primeiro nome. O Gabriel está verificando se ela atende os requisitos para a gente poder anunciar.
Já tem o nome. Se a pessoa correr e É, curtir, correr tá e valendo? curtir agora. Tá podendo? Cristina da Silva, é minha irmã gêmeas. Pode falar o primeiro nome, Gabriel? Aí quem não se inscreveu lá no canal do CIMEC, né, Márcia? Se Corre inscreva lá, corre lá. Vou dar mais um minutinho aí, pessoal. Vou dar 2 minutinhos para vocês se inscreverem lá. Só para comentar, né, a importância de curtir canais de Facebook, Instagram, YouTube, né? Mostra, além da força do sindicato, maior abrangência. Oi? Só comentar aqui. Maior abrangência do sindicato no Estado, né? Até mesmo para parcerias, convênios com empresas, né? A primeira pergunta que as empresas fazem, né? Deixa eu ver o seu Instagram, o seu Facebook. Então, isso é um diferencial para a gente conseguir melhores benefícios para os associados, né? Mostrar que é uma categoria forte, interessada também, porque a exemplo dessa última live que nós tivemos, a gente teve aqui, eu acompanhei algumas curtidas de próprios juízes de vários setores, né? Então, eles mostram para eles, né, que a categoria está também interessada nesse tema, né? Isso é muito importante. Então, divulguem, compartilhem com os colegas, né? Também da nossa Débora Dietrich, da nossa Câmara Dietrich Solutions, né? Porque tem sempre novidades muito bacanas, temas inovadores, né? E pensando sempre para os mediadores gerarem negócios. Então, passo a palavra aqui, o bastão para o nosso Jailson. Já temos um nome aí? Temos um nome. E assim, dos nomes que a gente vai sorteando, se não tiver na live, a gente vai sortear outro, ok? Ai, que malvado! Malvado, isso é uma coisa de exclusão. Tá certo. Certo, regra é regra. Certo. Não, é que tá no requisito lá do Simpla, gente. Não tô mudando a regra. Regra é regra. Então vamos lá. Princípio da informalidade aqui, hein? A sorteada é a primeira. Simone Herculano, tá por aí? Parabéns, Simone. Ali, ó. Cadê a Simone? Parabéns, Simone. Parabéns. Simone, Obrigada, gratidão. Cadê o rostinho dela? Não tô vendo. Aqui. Entra. Amplia a tela aí, Jailson. Calma aí, é que eu tô pelo celular. Aguenta aí que eu vou ver no computador. Aqui. Ei, parabéns, Simone. Recebo e agradeço. Parabéns. Tchau, parabéns. Valeu a pena ficar, Agora, hein? vamos ver se entendeu todos os critérios. A hora que acabar a pandemia, tem que pagar um café. Opa, certo, Gabriel? com o maior prazer. Obrigada, viu? Agradeço. Então, e a Simone está dentro de todos os critérios aí, viu, gente? Ela está nos canais da DIT, CIMEC. Eu mesmo. Parabéns, Simone. Estou divulgando bastante. Bom, que bom. Vamos sortear o segundo nome. Pode sortear, Gabriel? Vamos lá. Agora, mais uma sortuda. Jaqueline Moura, tá aí? Jaqueline? Aqui não, hein? A Jaqueline não está? Não tá. Então vamos sortear mais um nome, então. Então aguenta aí. Acho que com tanta desistência eu vou ganhar, hein? Mais uma rodada. Agora mais um nome. Vamos lá. Nossa, as mulheres estão com sorte, hein? Mais uma mulher. Não tem nenhum boy? Rebeca... Sorteio pros mano. Verbicaro, é isso mesmo? Rebeca Verbicaro, tá aí? Isso, tô aqui. Olha lá, a Rebeca Rebeca. aqui. Cadê que eu não tô vendo a Rebeca? Eu falei certo o seu sobrenome, Rebeca? Falou certinho. Parabéns. Deixa eu ver se você está em todos os requisitos aqui. Tá aí, Gabriel? Ela não tá mostrando o rosto, não vai. Eita. Tem que ligar a câmera. Lógico. Todo mundo quer ver. É Vai igual aprender presente de... Vai aprender sobre a identidade visual. É igual o presente de amigo secreto. Todo mundo quer que abre pra gente ver, né? Então, calma aí. Aê, Ela abriu aqui. Abriu. Ela mesmo. Não é um robô.
Rebeca? Não, não. Ah, parabéns, Rebeca. Obrigada. Que legal. Vamos sortear mais um nome. Cruza os dedinhos aí, Lauro, para representar os meninos. Guilherme. Ó o Juan, ó o Juan. Cruza o dedo. Cruza o dedo. Vamos lá, Juan. Opa, é um boy agora, hein? É? Antônio Carlos Marques de Matos. Opa, Tá aí? parece que Eu não. quero Hein? ser gatinho. Não está o Antônio? Não, Antônio Segatinho tá. Não é o Segantinho? Não, não é. Antônio Marques Não, não é aqui? o Segatinho. É É o Segatinho? Antônio Marcos. É Marques. Deixa eu ver aqui. Marques de Matos. Não, não tá. Então vamos sortear Antônio. outro, então. Mais uma. Olha a sorte. Vamos lá. Vamos ver se vai É, sair Antônio, mais um agora é rapaz. tua vez, Antônio. Olá. Não é um homem, não. Ah, marmelada. É a Meire Martins, tá aí? Eu acho que também Não, é não. Meire. Acho que Meire, saiu. tá aí? Saiu, hein? Ela não tá. Meire Martins não está. Não. Então, vamos sortear mais um nome. Fui eu? Foi a Viviane? Não. Ah, Calma, ainda não, Viviane. Fui eu! Ainda não, Ó, o Viviane. Salvador tá aqui. Eu quero, fica para mim. Mais um nome. Valéria Pereira Opa. Oeffer, é isso? Valéria. Não. Oeffer. Valéria, eu tô. Ela colocou. Valéria, eu tô. Ela acabou de colocar aqui no chat. Valéria Pereira Oeffer, é isso? Ela tá aí? mas cadê, né? Tem uma Valéria aqui. É você, Valéria? Não, Faz a um Valéria oi, que tá não. com óculos. É Valéria Tem uma Medeiros que tá. Valéria aqui. É a outra Valéria. Cadê Ela a tá sem Valéria? fone. A Valéria Aí, ela já Medeiros. A Valéria tá aí ou vamos sortear outro? Isso. Tá aí a Valéria? É outra. Tá, Olhou tá outra. aqui sim. Cadê a Valéria? Olha lá, ela bicha na mão. O Tá aí, Valéria, Valéria? Tá aí a Tá. Valéria. só que o Apareceu a áudio ela não Valéria? consegue soltar. O áudio ela não consegue abrir. Abre o áudio. Ela tá aí, sim. Ah, então vamos Ela tá pro... sem áudio. Tá sem áudio. Não, ela, Jailson, ela tá aí. Ela tá sem Não, mas áudio, ela falta tá só aí. mais um. Sim, Ah, era a sim, terceira. outra Ó, vamos pro Valéria. último sorteio. Valéria. Parabéns, Outra Valéria. Parabéns, Valéria. Parabéns. Vamos Não, pro último. Exclui as mulheres aí. Agora só põe os homens na latinha aí. Não, Tá doido? Só dá mulher aí nesse negócio? regra é regra. Regra. Vamos lá, vamos sortear mais... o último nome agora, hein? Vamos torcer que seja um boy agora, hein? Oh, meu Deus. E é Ah! Juan Quiles. Aê! Valeu, Juan! Juan tá aí? Tá. Uma dica, primeira Eduardo, coisa- pra mim. Que Juan fim, tá Eduardo. firme. Muito Que obrigado, gente. Aí, Olha, Obrigado. Eduardo, sentadinho do ladinho Aí, Juan. na minha tela. Obrigado. Eu vou assistir ao vivo, porque eu moro pertinho. Aí, ó. Oh, que show! É bem-vindo, Juan. Obrigado, gente. Valeu, De Juan. coração. Obrigado, Merecido, Lauro. Juan. Obrigado, querido. Legal, parabéns. Obrigado. Márcia, Rafael, todo mundo. Eu quero fazer um Gratidão. registro. Gratidão da- mesmo. Eu quero fazer um registro aqui da participação da Cláudia Schmidt. Ô, Márcia, Que é desculpa só uma interromper rapidinho para encerrar aqui a nossa parte da participação do Ah, sorteio. tá. Pode terminar. Todos os sorteados, a gente vai fazer o contato e explicar todo como vai funcionar para eles se habilitarem para o curso, tá bom? Ah, tá, beleza. Então, é direto com vocês o contato, para eles não ficarem perdidos e tal, perguntando para a gente, com dúvida, é só aguardar o Isso. contato. Isso mesmo. Amanhã E mesmo a gente já certificados, faz né, contato. Jailson? Você vai encaminhar os certificados? Isso também já está pronto, o próprio Simpla já vai estar realizando isso, Tá, tá bom? ok. Todos os participantes que participaram que fizeram a inscrição no Simpla vão receber o certificado. Jailson, posso fazer... Deixa eu aproveitar o
o momento, eu quero fazer uma observação, pessoal. Quando vocês forem... Eu tenho dificuldade, toda vez que a gente realiza evento pelo Simpla, eu tenho muita dificuldade, por quê? Quando vocês forem fazer a sua inscrição no Simpla, coloquem somente as iniciais do nome maiúsculas. Ou, muitas vezes, as pessoas colocam o primeiro e o segundo nome certinho e o sobrenome em maiúsculo. O certificado vai do jeito que você escreveu. Se você colocou também o seu nome pela metade, abreviado, ele vai não tem jeito de mexer. Eu estou falando porque eu tenho enfrentado essa dificuldade. Às vezes a pessoa, meu nome veio completo. Aí eu tenho que printar a tela e falar, foi desse jeito que você escreveu. Não foi. Foi. Então, façam isso, porque depois você vai receber o seu certificado com um nome diferente, ou só metade de nome, abreviado. E isso não é legal depois. E é muito difícil para consertar. Perfeito, Lafayette. É isso mesmo. Bom, bem pontuado. Legal. É isso. Márcia, a palavra é toda sua. Obrigada. Só aguardar, então, as cenas do próximo capítulo, lá na sala da VIP. O evento virtual, sentindo que está lá naquela salinha gostosa do cafezinho, que olha, tô com saudade já, precisei ir para São Paulo para ver vocês, mesmo na pandemia com máscara, dá para se ver ainda, né? Ainda bem que agora a gente já passou para amarela e está indo de pouquinho, estamos voltando. Olha, eu só queria fazer um registro, a Cláudia Schmidt, que é uma amiga do Salvador, que também está aqui, a participação deles, eles têm discutido bastante a questão da remuneração, refletido, buscando alternativas com a gente aqui, buscando entidades de outros estados para somar forças pela nossa luta. Então, eu queria fazer esse reconhecimento. E também a participação, eu acredito que ela já foi, da doutora Maristela, que é a presidente do CIMEC Santa Catarina. Já está marcado, fundação. Ela é o CIMEC Santa Catarina lá, junto com a Marta, uma equipe muito bacana. Então, nós já estamos com o CIMEC Santa Catarina, CIMEC Ceará, CIMEC Maranhão, e no Piauí é o Sindicato dos Auxiliares da Justiça. E ele está verificando que ele quer seguir a mesma linha aí da nossa nomenclatura. E em breve Rio de Janeiro também, né, Márcia? Rio de Janeiro já está aí na linha, porque a gente tinha começado um projeto, ele precisou parar, teve um presidente da associação que também ficou um pouco enfermo, e agora a tesoureira está à frente, acredito que ela vai tocar aí o projeto, já é uma associação, a AMERGE, mas ela vai tocar aí, provavelmente, o avanço do sindicato lá, do CIMEC. E o interessante é que, apesar de terem muitas pessoas com receio de sindicatos, essas coisas, quando a gente fala, ainda mais no meio jurídico, né, muito como associação, mais do que sindicatos, mas eu me lembro de uma observação que a doutora Maria Lúcia fez, e é muito interessante, e ela falou depois isso para mim no particular, que ela ficou muito feliz quando ela viu que tinha um sindicato, porque um sindicato formalizado, e o nosso CIMEC São Paulo é o primeiro sindicato formal no país, um registro no Ministério da Economia, passamos poucas e boas, a Débora me acompanhou lá em Brasília nesse processo, mas conseguimos o nosso registro sindical, formal, como representante da categoria, então a categoria formalmente existe. CBO, lei que regulamenta a profissão, isso não impede da atuação fatídica da nossa categoria, de que existe, de que ela é reconhecida pelo Ministério da Economia agora, né? Era o Ministério do Trabalho. E eu estou dizendo isso porque ela, quando fez as reflexões dela comigo no celular, ela falou que quando tem um sindicato, é sinal de que existe, de fato, uma categoria. É um caminho sem volta, é uma profissão agora. Ela falou, então, o fato de existir um sindicato significa que o voluntariado vai ter que acabar. Então, ela disse, né, da alegria dela de ter um sindicato, porque ela falou, agora já tem um sindicato, não tem o que fazer mais. O Estado já reconheceu que é uma categoria, ponto final. Então, não tem mais discussão de que se era um voluntário, se é um advogado que faz essa atuação, se é um servidor que pode fazer uma atuação esporádica no sentido... Nós não temos uma atuação, nós temos uma profissão. Então, acredite nisso,
Vamos trabalhar com isso, e apesar de estarmos diante ainda de uma reconstrução da imagem sindical, a gente está à frente disso, porque todos estão agora enxergando o sindicato diferente, tem somado forças conosco, pessoas que antes tinham receio do sindicato. Eu já ouvi vários associados falando, olha, eu tinha medo, eu não sei, sindicato e tal, mas eu estou muito feliz de estar com vocês. Então, nós também estamos muito felizes de estar mudando a história e a imagem do que é um sindicato. No nosso dia 23 de setembro, nós vamos ter a participação do Luiz Carlos Mota, que ele é um deputado federal também, mas ele é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Eles que ficaram mais de 20 anos sem CBO, mas com categoria formal. Ele que tem uma atuação brilhante como sindicalista, uma atuação diferente, contemporânea do que é o sindical e a atuação sindical e a essência do sindicato. Ele vai participar com a gente junto com entidades de outros estados para a gente falar aí da realidade de cada lugar. Então, vamos fazer um evento integrado nesse dia 23 e fiquem aí atentos, logo nós vamos postar as pessoas que estão participando com a gente. São mais de 10 entidades que são parceiras, que se integraram ao nosso projeto de valorização pela classe. Então, a cada dia vão somar mais pessoas e é aquele jargão que a gente usa que é uma realidade. Juntos somos mais fortes. Então, vamos mostrar que juntos nós somos mais fortes. Obrigada, Débora, pelo carinho. Obrigada a cada um de vocês que estão com a gente, que compartilham o sindicato. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada também. Estou agradecido. Obrigado. Nós que agradecemos. Até mais. Então, agora a gente vai para a sala do café. Isso. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Até o próximo evento. Tchau.